Prezados amigos, a nossa saudação, nosso abraço a todos nesse reinício de ano, nesse reinício das atividades da APAI. Quero cumprimentar a todos vocês que recomeçam as suas atividades nesse início de 2021. Agradeço muito ao prezado amigo Padovani, presidente da APAI, o convite que me fez mais uma vez para estar com vocês. Esse ano, infelizmente, não é possível estarmos reunidos presencialmente, mas quero estar muito unido a todos vocês nesse início de ano, no início dessas atividades. O Padovani me fez o convite para dirigir a vocês essa palavra no início desse ano, marcado pelas novas atividades da APAI num tempo tão difícil, tão desafiante para todos nós. Tenho absoluta certeza que a APAI tem realizado um trabalho belíssimo de valorização da vida, um trabalho de grande amor para com todos os alunos e suas famílias. Imagino o sentimento de saudade de todos vocês diante da pandemia em que vivemos, o ano passado todo, praticamente vivido sem a presença dos alunos, sem esse contato direto, é sempre muito desafiador para todos nós. Penso que para vocês fica a saudade, o desejo de estar com seus alunos a quem vocês amam tanto e por quem têm tanto carinho. Penso também nas famílias desses nossos alunos, desses amigos. Certamente, e de forma muito especial, acredito que todos os alunos da APAI têm sentido muito falta da presença nesse espaço que é um espaço deles. Um espaço marcado pelo carinho, pela alegria, pelo compromisso com a vida, o desejo de vida e de felicidade para todos. Vocês reiniciam agora essa caminhada desse ano, reiniciam com uma proposta bonita de continuar servindo, de continuar fazendo bem. E é claro que esse ano ainda vem marcado pelo desafio da pandemia, que tanto tem exigido de nós, tem exigido certamente também a criatividade, uma nova adaptação a esses tempos, como fazer, como trabalhar, é tudo muito novo. Às vezes até tudo muito difícil também, desafiante, mas que exige de nós a criatividade e o desejo sempre de fazer o melhor. Ao iniciar esse ano, quero recordar a vocês que daqui a alguns dias, especialmente com mais clareza, no dia 17 de fevereiro, a Igreja inicia mais uma vez a campanha da fraternidade. Desde 1964, a Igreja Católica do Brasil realiza a campanha da fraternidade durante o período da Quaresma e sempre trazendo algum tema referente à realidade brasileira, nos convidando, dentro da proposta da espiritualidade quaresmal, convidando a todos nós a fazermos um caminho de conversão, de volta a Jesus Cristo. Um caminho de mudança. A conversão é isso, é voltar-se sempre para Jesus Cristo. Converter-se é voltar ao caminho certo. E a campanha da fraternidade, a cada ano apresentada pela Igreja, refletida, trabalhada em praticamente todas as comunidades do Brasil, é um convite a uma reflexão profunda sobre a realidade do povo brasileiro. Diversos temas, diversas situações são apresentadas e com essa reflexão, um olhar para a realidade, um olhar para a nossa fé, um olhar para o mundo que vivemos e o olhar para Jesus Cristo. A proposta é essa, é olhar a realidade do mundo com os olhos da fé.
olhar para a nossa fé com os olhos fixos na realidade. E como que a nossa fé nos leva a uma conversão que mude a realidade, que faça a nossa sociedade refletir sobre os problemas, as dificuldades, apresentando caminhos também, caminhos de vida, soluções para valorizar a cada um. Desde 1964, a campanha da fraternidade tem trazido para o povo brasileiro uma reflexão, um olhar para a realidade com os olhos da fé, olhar para o mundo com os olhos de Jesus Cristo, atuar no mundo com a proposta de Cristo, para fazer a nossa sociedade ser melhor. A campanha da fraternidade, ela teve o início com uma iniciativa da Igreja Católica. No primeiro momento, o olhar foi para a igreja. Essa campanha, ela nasceu lá no Nordeste e depois rapidamente se espalhou para o Brasil inteiro. E todo o Brasil assume a cada ano, durante a Quaresma, o tema da campanha da fraternidade, e o interessante, que esse tema, ao longo do ano, vai voltando em outros momentos na vida da Igreja Católica. Quando foi no ano 2000, a campanha da fraternidade tomou um novo rosto. Agora, ela não é mais uma campanha feita só pela Igreja Católica, mas se tornou também uma campanha da fraternidade ecumênica. Assim, de 5 em 5 anos, a campanha da fraternidade é realizada por um grupo de igrejas. Não é mais só a Igreja Católica, mas são todas as igrejas que fazem parte do CONIC. O CONIC é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. E um dado interessante, além das igrejas que fazem parte do CONIC, outras igrejas têm assumido, têm realizado, têm refletido o tema da campanha da fraternidade. Então ampliou, graças a Deus. Que coisa boa, que alegria saber que temas tão pertinentes à vida da sociedade, temas tão profundos, agora têm sido refletidos não só pelos católicos, mas por fiéis de diversas igrejas no Brasil. Fiéis que querem, a partir da fé em Jesus Cristo, uma transformação na nossa sociedade, uma mudança no olhar da nossa realidade. Esse ano de 2021, mais uma vez, a campanha da fraternidade é ecumênica e ela traz uma proposta bonita a partir, e o tema que inspira a campanha da fraternidade desse ano é tirado da carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 14. Leio esse texto para vocês, acolhamos com muita atenção. De fato, Cristo é a nossa paz. De 2 povos fez um só povo, em sua carne, derrubando o muro da inimizade que os separava e abolindo a lei com seus mandamentos e exigências. Ele quis assim, dos 2 povos, formar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz e reconciliando os 2 com Deus em um só corpo, mediante a cruz, na qual matou a inimizade. Esse texto da carta de São Paulo aos Efésios se tornou texto inspirador para a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Cristo é a nossa paz. E a proposta da campanha da Fraternidade esse ano: fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Prezados amigos,
Esse tema da campanha da fraternidade é o que eu quero partilhar com vocês como uma motivação para os trabalhos que vocês vão realizando na APAI durante esse ano de 2021. Que esta palavra do apóstolo Paulo, que esse tema da campanha da fraternidade desse ano nos motive a um olhar diferente para a realidade que vivemos. Seja motivador também para o trabalho que vocês vão realizando nesse ambiente, que é um ambiente marcado pelo cuidado, pelo carinho, pela dedicação, pela entrega, pelo amor. A campanha da Fraternidade Ecumênica foi preparada por essas igrejas, são 7 igrejas que se uniram preparando essa campanha desse ano e refletiram qual é a realidade que nós vivemos e o que nós queremos propor para o povo brasileiro. E aí foi percebido que é necessário, nos dias de hoje, um compromisso de amor com a sociedade marcada por tantas divisões. Foi recordado então esse tema do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo vai se dirigir aos fiéis da comunidade de Éfeso, dizendo: olha, havia 2 povos, 2 nações, 2 grupos, mas Cristo uniu a todos. Cristo é a nossa paz. Aqueles que acreditam em Jesus Cristo fazem um caminho diferente, superando a divisão. Infelizmente, o que nós vemos? Parece que um desejo, uma proposta de uma divisão na sociedade. A campanha da fraternidade nos alerta para isso. Olhar para a nossa sociedade que vai se apresentando cada vez mais dividida. É muito triste quando nós vemos que, às vezes, há pessoas que deixam de conversar um com o outro porque assumem posições diferentes. Vou dar um exemplo. Posicionamentos políticos. Alguém é de um grupo político, o outro é do outro grupo. E em vez de usar isso como uma riqueza, pensamentos diferentes, propostas diferentes, infelizmente o que tem acontecido? Briga, às vezes até dentro de casa, porque um defende uma determinada linha política, outro defende o outro, está tendo brigas, pessoas estão deixando de conversar, divisões. Por quê? Porque tem pensamentos diferentes. O que deveria ser uma riqueza tem se tornado um problema. Por que é uma riqueza? A diversidade é uma riqueza. Unidade, sim. Nós devemos ter unidade, mas uniformidade, tudo igualzinho, tudo do mesmo jeito, isso é um perigo, é um risco. Então, qual que é o caminho que nós devemos tomar? A unidade na adversidade. Unidade na diversidade. Somos diversos, pensamos diferentes. Que bom! Graças a Deus que nós pensamos diferentes. Pensamos diferentes, temos opiniões diferentes, mas nos respeitamos. Eu respeito você. Uma vez eu vi um pensamento que dizia: eu posso não concordar com nenhuma de suas palavras, mas vou defender até o fim o seu direito de proferi-las. Esse é um caminho de maturidade. Em vez da divisão, eu tenho raiva de você porque você não pensa igual a mim. Eu não converso com você porque você proclama uma fé diferente da minha. Você é de tal religião, eu sou de tal, então nós dois não podemos conversar. Olha, não é por aí. Infelizmente, o que nós vemos? O texto base da campanha da fraternidade fez um levantamento que é um alerta para nós. Como que a violência vai se instaurando de forma tão forte em nossa sociedade? O desrespeito a diversas realidades. Como que veio à tona o desrespeito à vida? Vejam bem, como que aumentou o feminicídio. A violência contra a mulher se tornou algo escandaloso em nosso Brasil. O racismo, como que nos assustou ver em algumas situações pessoas negras sendo assassinadas.
Assassinato de jovens, só para vocês terem uma ideia, no ano de 2018 foram quase 31 mil, 30.800 e poucos jovens assassinados no Brasil. É escandaloso. O desrespeito às comunidades indígenas, aos afrodescendentes, aos negros, às mulheres. A violência vai se instaurando. Parece que a violência vai se tornando uma realidade e muita gente concordando. A violência que tem tirado a vida de tantas pessoas. A violência, um desrespeito tão grande. E aí, diante desse quadro de violência, chegam as nossas igrejas com uma palavra diferente. Somos diferentes, pensamos diferentes, mas Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Vejamos, Cristo não fez uniformidade, não colocou todo mundo igualzinho. Em nenhum momento Jesus exige que todos pensem igualzinho, que todos proclamem a mesma fé, que todos defendam as mesmas ideias. Ele propõe uma unidade. Pensamentos diferentes nós temos, mas a diferença tem que nos levar ao respeito, a cuidar um do outro, em todos os ambientes, onde nós estivermos. Há pensamentos diferentes. Quem disse que todo mundo tem que ser da mesma igreja? Onde que está escrito que todos têm que defender a mesma fé? Nós temos uma fé que nos promove uma comunhão, a fé em Jesus Cristo. Isso é ponto de unidade. Cremos em Cristo. Agora, o jeito de professar a fé, o jeito de celebrar a fé pode ser diferente. E aí, então, a unidade, o respeito. Nesses tempos de pandemia, Cristo nos convida à unidade no cuidado com a vida, o respeito uns para com os outros. Vocês, especialmente amigos na PAI, sei do trabalho que vocês têm realizado, não pararam. Embora não tendo tanta presença dos alunos tão queridos, mas o trabalho de vocês continua nesse cuidado. É isso que Jesus espera de nós. Um carinho, um cuidado com a vida de cada irmão, de cada irmã. Esse tempo de pandemia tem nos alertado para o valor da vida de cada pessoa, o cuidado com o outro. Algumas atitudes que nós temos tomado, por exemplo, de distanciamento, de isolamento social, de higiene, de uso de máscara, tantas realidades. É pensando em quem? Você pensa em você, no cuidado com a sua saúde, mas pensa no outro também. Quando você cuida de si, quando você toma os cuidados para evitar uma proliferação do vírus, você está cuidando do outro também. Isso é vida, isso é caridade, isso é solidariedade. Há um sinal de esperança surgindo para nós agora com a proposta da vacina. Então, que todos nós motivemos as pessoas para que todos sejam vacinados, que exijamos dos governantes políticas públicas em favor da saúde, para que a vacina chegue a todos e de forma urgente, rápida. Que todos sejam vacinados. Motivemos as pessoas para isso. Para quê? É o cuidado com a vida, é o respeito à vida. Qual vida que é importante? Não é mais importante a vida daquele que está ao meu lado. A vida é importante de todas as pessoas. Não é importante somente a vida daquela pessoa que proclama a mesma fé que eu. Não é mais importante a vida daquele que defende uma posição política igual à minha. É importante a vida de todo mundo. A vida é dom de Deus. E nós queremos superar toda divisão, toda a desunião em Cristo. Ele é a nossa paz. Jesus Cristo nos convida a fazer um caminho de respeito, de cuidado, de atenção com a vida de todos. Queridos amigos, que esse tema que é proposto pela campanha da fraternidade que iniciaremos dia 17,
seja motivador para todos nós vivermos bem a nossa vida, os nossos trabalhos, nossos projetos nesse ano que se inicia. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, Ele fez uma unidade. Que o trabalho de vocês seja abençoado pela graça de Cristo. Que vocês continuem firmes nessa missão, sempre alegres, solidários, motivados por uma fé, a fé na vida, a fé em Cristo. Para nos ajudar, queria propor para vocês e ler para vocês aqui um poema de um bispo lá de Portugal, Dom José Tolentino Mendonça. Ele fez um bonito poema para esses tempos de pandemia. E eu apresento esse poema para vocês. Esse poema se tornou uma verdadeira oração, proposto por esse bispo lá de Portugal. Acolhamos esse poema. Livra-nos, Senhor, deste vírus, mas também de todos os outros que se escondem dentro dele. Livra-nos do vírus do pânico disseminado, que em vez de construir sabedoria, nos atira desamparados para o labirinto da angústia. Livra-nos do vírus do desânimo, que nos retira a fortaleza de alma, com que melhor se enfrentam as horas difíceis. Livra-nos do vírus do pessimismo, pois não nos deixa ver que, se não pudermos abrir a porta, temos ainda possibilidade de abrir janelas. Livra-nos do vírus do isolamento interior que desagrega, pois o mundo continua a ser uma comunidade viva. Livra-nos do vírus do individualismo que faz crescer as muralhas, mas explode em nosso redor todas as pontes. Livra-nos do vírus da comunicação vazia em doses massivas, pois essa se sobrepõe à verdade das palavras que nos chegam do silêncio. Livra-nos do vírus da impotência, pois uma das coisas mais urgentes a aprender é o poder da nossa vulnerabilidade. Livra-nos, Senhor, do vírus das noites sem fim, pois não deixas de recordar que Tu mesmo nos colocaste como sentinelas da aurora. Que esse poema e o tema da campanha da fraternidade inspire, nos motive durante todo esse ano de 2021 a vivermos em Cristo, que é a nossa paz, a promovermos a unidade que propõe e que proporciona vida para todos. Que a unidade verdadeira, respeitando as diferenças, nos faça todos ser solidários para construirmos um mundo de vida, de solidariedade, de alegria, de cuidado para todos. Quero mais uma vez saudar a todos vocês, pedindo a bênção de Deus para todos vocês, para todo o trabalho da APAI nesse ano de 2021. Que vocês sejam conduzidos, iluminados pela graça, pela luz de Cristo que acompanha a cada um de nós. A oração da campanha da fraternidade desse ano pode nos ajudar a viver a unidade verdadeira, o serviço, o cuidado uns para com os outros. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças,
caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Que a bênção de Deus esteja com todos vocês, que a bênção do nosso Deus acompanhe todos os trabalhos de vocês ao longo desse ano. Fiquem na paz de Jesus, grande abraço para todos, alegria e felicidade, solidariedade e cuidado nesse ano de 2021. Deus abençoe os trabalhos da APAI durante todo esse ano.